Hoje para conversar a respeito da conhecida parábola do bom samaritano, descrito lá no livro de Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. Diz lá: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu lhe indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo? Do homem que caiu nas mãos dos saltadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tudo de igual modo. Nós temos aqui uma interpelação de um homem intérprete da lei, de alguém culto, de alguém que conhecia a lei de Moisés, que queria ouvir de Cristo como que Cristo se manifestaria, como que Cristo se portaria diante dos mandamentos. E aqui nós vemos que Cristo lá em 10, 27, Lucas 10, 27, ao contrário do que muitos falam, que Cristo aboliu a lei, Cristo ele ratificou a lei. Cristo ele veio chamar esse homem, apontar esse homem para a lei, levar esse homem para a lei de Deus, para a lei de Moisés, para os 10 mandamentos, o decálogo. Quando ele disse: a isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus, o primeiro mandamento, é o primeiro mandamento do decálogo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que esse é? O homem respondeu a Jesus. Porque Jesus disse, ele perguntou: o que está escrito na lei? Você vem perguntar para mim como se faz para ganhar a vida eterna? Vá para a lei, procure na lei. Cristo aponta para a lei de Moisés. E aí lá em Mateus 5, nós vemos que está claro quando Cristo diz: eu não vim para abolir a lei, eu não vim para revogar a lei. É mais fácil que passe céus e terras do que caia um tio da lei. E aqui ele está justamente ensinando, apontando, levando as pessoas para a lei, mostrando a lei como meio para esse homem aqui herdar a vida eterna. O que está escrito? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpreta? Mas o objetivo desse homem não era somente saber a lei de Moisés. Não era saber como herdar a vida eterna. Era também esclarecer uma dúvida: quem é o meu próximo? Porque aqui o segundo mandamento diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Então Jesus, para elucidar, para deixar bem claro isso, ele propôs uma alegoria, conhecida como parábola, que ficou taxada de a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque narra a história de um homem que percorria o caminho de Jerusalém a Jericó. Esse caminho era em torno de 25 quilômetros, uma descida de 1.000 metros, e passava por lugares desérticos. E esses lugares frequentemente eram usados por ladrões salteadores para assaltar, né, para abordar os transeuntes, cometer assalto. Então Jesus ele utilizou um elemento que era conhecido ali na região, esse caminho de Jerusalém a Jericó, que esse homem estava passando. Então, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, então utilizou essa estrada, esse caminho conhecido por esse intérprete da lei, justamente para partir dali explicar o sentido de quem seria o próximo, o sentido da misericórdia. Só que essa parábola, ela tem os elementos polêmicos. Ela fala de um sacerdote
esse homem, depois de ser assaltado, que consta ali, ele foi espancado e deixado semi-morto. E aí passou pelo caminho um sacerdote. Um sacerdote é aquele encarregado de oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, pelo pecado do povo judeu. Ele é um religioso. O levita também é um religioso, oficia no templo, oferece sacrifícios, oblações pelos pecados a Deus, pelo perdão. Outro religioso. Porém, desses de quem esperaria que cumprisse a lei de Moisés, que usasse a misericórdia, o que é misericórdia? É um mesmo coração, um coração, compaixão do coração, da palavra latina misero e cardia, ou cordia, que é coração, compaixão do coração, da dor, compaixão da dor, do sofrimento alheio. Então eles não tiveram misericórdia aqui. Quem teve misericórdia, quem teve compaixão da situação lá daquele homem lá que foi abordado, que estava à beira do caminho, numa situação de semi-morto, como está descrito aqui, foi justamente o samaritano. E esse samaritano era tido como inimigo dos judeus. Porque eles não gostavam dos samaritanos, eles tinham uma rejeição dos samaritanos, porque os samaritanos, eles tinham cidades, duas cidades, Dan e Betel, que Jeroboão construiu, que eles adoravam um bezerro de ouro, eles tinham idolatria, eles foram influenciados, eles foram miscigenados com nações estrangeiras, durante invasões de vizinhos, de impérios estrangeiros, e isso inculcou na sociedade, lá na época, uma idolatria e uma rejeição dos judeus. Então os judeus eles não conversavam com os samaritanos, eles não gostavam dos samaritanos, eles não tinham contato. Tanto que tem uma passagem lá em Lucas, capítulo 9, 52, 53, que o próprio Cristo enviou mensageiros para entrar numa aldeia de samaritanos para preparar a pousada. Ele estava passando pelo caminho e tinha uma aldeia de samaritano, ele enviou um mensageiro para preparar a pousada nessa aldeia de samaritano. E o que os samaritanos não receberam o Cristo Jesus? Só pelo simples fato de que ele aparentava ir para Jerusalém. Então havia uma rejeição do samaritano pelos judeus. E vice-versa, dos judeus para os samaritanos, eles não conversavam. Aquela mulher lá no livro de João, do poço de Jacó, que o Cristo conversou com ela, era samaritana. Ela disse claramente, os judeus não conversam com os samaritanos. E esse homem aqui provavelmente era um judeu, esse homem que foi espancado aqui, que foi assaltado, que estava semi-morto, numa situação de perigo, ele era judeu. Quem que ajudou? Justamente o povo, o estrangeiro, o povo dele, o religioso que tinha, que se esperava que usasse com bondade, com benevolência, que cumprisse a lei de Moisés, cumprisse a lei humanitária de Moisés, de amar ao próximo, de cuidar do próximo, de cuidar desses judeus que tinham sido espancados e roubados e estavam semi-morto. Esses aqui passaram ao largo, diz a parábola. E é justamente da onde não se esperava vir o socorro, que era o samaritano, que era da nação estrangeira, que era considerado idólatra, impuro, era considerado impuro pelos judeus. Eles dizem, ele viu aquele homem, se compadeceu dele, ele passou o vinho e óleo ali, diz ali, e daí levou para uma hospedaria. No outro dia pagou, deu 2 denários para cuidarem dele e disse, o que gastar a mais eu vou indenizarei. Então isso aqui lembra aquilo que está lá em 1 João 3, que João diz assim, não basta que se ame de boca ou de palavra, mas sim de atitude. Amar ao próximo é usar da atitude, das obras para com o próximo, com cuidado do próximo. É fazer o mandamento sair a letra, sair do livro e se tornar realidade. É agir em relação aos filhos de Deus de maneira com compaixão, de maneira com benevolência, com altruísmo. Então esse aqui que era tido como impuro, esse samaritano era tido por impuro para os judeus, para aquele que estava ouvindo ali a parábola, pelo intérprete da lei, é justamente esse que agiu. E tanto que no final, no verso 37, Lucas 10, 37, Jesus perguntou, quem é que foi o próximo desse homem? Qual dos 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E ele respondeu, o intérprete da lei, o que usou misericórdia com ele, não falou nem que era o samaritano. Por quê? Por que não falou o nome não falou samaritano? Porque eles
não tinha uma boa relação com o samaritano, que ele só disse que usou misericórdia com ele. Então a lição de Cristo, você precede, vai e procede de igual modo. Amar ao próximo é um jar de misericórdia, é ter atitudes, é ter obras concretas, e não somente teoria, e não somente aparência de religiosidade. É isso que Deus quer, que você não apenas se declare ser religioso, mas que nós tenhamos uma atitude de quem ama o próximo, de quem pratica a lei, de quem tem obras da lei que beneficie, que demonstre esse amor ao próximo, o cuidado do próximo, como teve esse estrangeiro aqui em relação ao próximo, aos judeus. Deus abençoe e dê um ótimo dia a todos, um ótimo sábado a todos.